Alô, amigos queridos, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, queremos hoje refletir sobre o respeito, o autorrespeito. O Espírito Hamed nos brinda de forma extraordinária, com muitas reflexões relevantes e importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês, aquilo que está refletido na sua obra Os Prazeres da Alma, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele inicia fazendo algumas perguntas que eu gostaria de colocar para vocês, para que a gente possa estabelecer uma base inicial. Ele pergunta assim: de que maneira as pessoas nos tratam? Frequentemente a gente conversa com pessoas e escuta coisas. Não, ele fez isso, ele falou aquilo, ele disse isso, ele me fez aquilo, ela me fez isso. De que maneira as pessoas nos tratam? Segunda pergunta: sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar. A pessoa traça linhas, definições para a nossa vida e nos comunica. Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Vocês entenderam o que acontece? Ele está perguntando assim, você está no controle da situação ou você deixa que elementos de fora determinem como é que vai ser a sua vida, suas prioridades, seus objetivos, sua felicidade, seus recursos, sua energia, seu tempo? A pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos e queremos. Ou seja, para atender às necessidades alheias, a gente muda completamente as nossas perspectivas, objetivos, prioridades. E a gente passa o tempo todo fazendo muita coisa, mas nada do que a gente faz, às vezes, nos traz felicidade. É bem interessante, né? Nossos sentimentos, diz Hamed, são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Ele está dizendo assim, o que está acontecendo na sua vida agora lhe agrada ou desagrada? O que seu coração está dizendo? O que sua emoção está lhe dizendo? Se lhe desagrada, por que você deixa ir nesse ritmo, para essa direção? Se a gente permite que o tempo todo a coisa vá para uma direção diferente da que a gente gostaria que fosse, quando nós temos meios, às vezes, de dar uma guinada e caminhar para o outro lado, então, falando sobre os sentimentos, ele diz assim, em virtude disso, como a gente deixa a coisa, né? Aquela história da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. E é simples. Amar ao próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para você. O que eu não quero para mim, eu não quero para você. Quando a pessoa faz algo que nos desagrada, a gente não tem que fazer igual. A gente tem que dizer assim, eu lhe trato com tanta gentileza, com tanto respeito, com tanto carinho, com tanta delicadeza. Eu gostaria que você me tratasse do mesmo modo. É razoável isso. Eu não grito com você, então gostaria que você não gritasse comigo. Eu não lhe agrido, gostaria que você não me agredisse. Se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará?
Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntemos, por que permito que me tratem com desconsideração? O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? E aí, aqui agora ele pontua. Se nós não nos autorresponsabilizarmos pela forma como somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos. Aqui ele está dizendo o seguinte, no fundo, as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos que elas façam. A responsabilidade, eu não gosto da palavra culpa, mas a responsabilidade é nossa. Na medida em que você permite, quando se estabelece uma relação de um casal, cada um vem com com a sua bagagem, com o seu histórico, com as suas vivências, com as suas manias, aquelas que foram estabelecidas, cada um no seu seio familiar, às vezes ao longo de 10, 15, 20, 30 anos. E naquele ambiente daquela família aquilo é normal, na outra talvez não seja. Aquilo é agradável para um grupo, às vezes pode não ser agradável. Então, quando duas pessoas vão se estabelecer juntas, conviver debaixo do mesmo teto, é razoável que hajam diferenças e ajustes naturais e necessários. E o momento de ajustar isso é o início, é o princípio. Quando algo acontece que lhe desagrada, que não é digno, que não é correto, qual é a maneira de resolver isso? Não é esperar que aquilo se repita 1, 2, 30, 60, 100, 200 vezes, 3 anos, 8 anos, eu não aguento mais. Por que você não disse na primeira vez, olha, por favor, não fale comigo dessa maneira. Não faça isso. Não ponha isso aqui porque isso me desagrada. Mas vamos falar isso de forma amorosa, de forma respeitosa, mas de forma firme. Olha só, tem uma expressão que diz assim, né? Não sabe brincar, não desce para o play. A gente precisa dizer, olha, só vou participar desse jogo se as regras forem boas para as duas partes. Porque senão a vida se torna infernal, um problema muito desagradável, que obviamente o final é o desrespeito e finalmente lá a separação. Mais grave ainda e complicado quando já existem filhos. Crianças que às vezes testemunham todas essas coisas. Então a gente precisa, quando inicia uma relação de amizade, uma relação conjugal, uma relação de trabalho, se colocar as regras e se colocar diante delas de forma digna, dando respeito e exigindo respeito. Essa é a maneira de iniciar uma relação. Então, Hamed diz, quando renunciamos ao controle de nós mesmos, com toda certeza, outros indivíduos tomarão as rédeas de nossa vida. Se nós estamos desgovernados, alguém vai governar a nossa vida. Não somos melhores ou piores do que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando o direito de exigi-lo. Sem senso de valor individual, nos sentimos diminuídos diante do mundo e destituídos da habilidade de dar e de receber amor. Olha que coisa profunda. Quer dizer, às vezes a pessoa ela se rebaixa, se desrespeita ou se permite desrespeitar a ponto de não se julgar merecedora de receber. Às vezes a vida é só uma renúncia. Muitas vezes, né, dentro de uma família, para a gente criar filhos, nós precisamos fazer renúncia. Mas renúncias conscientes, não renúncias dolorosas. Eu estou renunciando porque eu quero o melhor para o meu filho. Estou renunciando porque eu quero o melhor para a minha filha. Então eu vou renunciar a isto
para proporcionar a ela ou a ele isto. Mas isso não pode ser doloroso ou penoso. Eu estou fazendo por amor. Aqui o que está sendo colocado para a gente pensar, refletir, é aquilo que a gente faz e é uma tortura. Porque não é feito por amor, é por desrespeito, é por desamor. Exatamente. O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade, pessoal. Aqui não está falando de vaidade nem de orgulho. Está falando de dignidade. Não é lícito sacrificá-la por nada ou ninguém. Se eu falar isso, ela vai embora. Se eu falar isso, ele vai embora. Nós não podemos viver a nossa vida com essa espada na nossa cabeça. A pessoa, ela vai ficar ou vai embora se ela ama ou não ama, se ela respeita ou não respeita. Nós não podemos ficar dessa maneira. Quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. Eu sei quanto eu valho. Eu me prezo, eu me valorizo. Independentemente se os outros me valorizam ou não. É assim que tem que ser. O autodesrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando ele se instala em nossa casa mental, diz Hamed, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino interior. Ou seja, ele está dizendo que nós temos recursos íntimos, pessoais, que nos alertam, olha, isso não está bom, você não vai ser feliz. Não permita, não siga nesse caminho. Não permita que continue assim. Quando a gente não escuta, chega um momento que parece que estamos surdos. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, ir, dizer, pensar e saber o que autodeterminamos, confiantes em que, se estivermos prontos, no tempo exato, o poder superior do universo, Deus, a natureza, nos dará todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que o Pai nos reservou. Eu não sou ninguém, eu sou muito pequeno. Não, para Deus nós somos muito especiais. Nós somos um querido e amado filho dele. E Deus tem um plano para cada um de nós. Então, obviamente, a gente sabe que nessa nossa jornada nós estamos ainda muito mais próximos do ponto inicial do que daquela conclusão final, mas nós somos preciosos para Deus. E precisamos nos sentir, nos perceber e nos tratar deste modo. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Vale a reflexão, não vale, amigos? Muita paz.